Canal novo já estreia com essa bomba aí que foi a demissão do Felipe Luiz na madrugada, né, de ontem para hoje. E a gente vai ver a repercussão disso tudo agora nesse vídeo. Já se inscreve, deixa o seu like para a gente poder trazer mais conteúdos do futebol brasileiro. Vem muita coisa, se Deus quiser, muita coisa boa para esse canal. Não vai ser mais do mesmo. Beleza? Então bora ver o que está acontecendo aqui. Américas que fizeram com o Felipe Luiz nessa madrugada. Isso é o Real Madrid das Américas que fizeram com o Felipe Luiz nessa madrugada. Não existe, cara. A ideia do Real Madrid das Américas é super possível. O Flamengo tinha tudo para realmente caminhar para ser o Real Madrid das Américas. Mas nessa madrugada, o Flamengo se afastou 100 passos do Real Madrid. Porque o Real Madrid é um time impiedoso. Não tá bem, ele manda embora. Ele não renova o contrato com o Cristiano Ronaldo, irmão. Parou de render. Ele chama na sala, aperta a mão dele, fala muito obrigado. Vamos ali no gramado do Santiago Bernabéu. Eu vou colocar todas as suas taças, tira foto com as taças do Santiago Bernabéu. Beijo, tchau. Não é? Depois de uma vitória em cima do Alavés por 7-0, você deleta a pessoa da tua vida, joga ela fora desse jeito? Escorraçar um cara que ganhou tudo como jogador e treinador. Foi das coisas mais bizarras, pequenas e indignas que eu já vi. E estamos falando do futebol brasileiro. E Foi muito bizarro, muito. Isso aí vai ser difícil de ser explicado. Bora ver aqui o que é que. Mas é o problema do Flamengo, né? Bora ver o que o Rica Perrone falou aqui, pessoal. Surpreso como todos vocês, acordei hoje com essa notícia. Fui dormir ontem sem saber de nada, fiz a live, tranquilo, enquanto o Felipe Luiz dava a coletiva dele e tal. Terminou, fez Drive to Survive hoje de manhã. Esse caos. O vídeo longo sobre isso está lá no YouTube, no meu canal. E aqui, resumidamente, eu acho o seguinte, cara, a gente não pode ser puro ao ponto de imaginar que as pessoas todas envolvidas nisso são completo imbecis, né? Então, assim, o Flamengo, quando eu digo, eu tô falando da figura do BAP e do Boto, eles têm algum plano, eles têm algum motivo e eles têm alguma coisa pela frente para fazer dessa maneira. O ponto para mim inaceitável e inquestionável é o seguinte: tem maneiras de se fazer as coisas. E nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de uma das pessoas de melhor índole da história do futebol brasileiro. Verdade, cara. Não merecia isso, não. E não é a primeira vez que o Flamengo faz isso, né? Já fez com o Rogério Ceni também de demitir. E eram outras pessoas, pra vocês verem como a mentalidade lá parece ser sempre a mesma. De arrogância, pura. Jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira, ídolo como jogador no Flamengo, como treinador, um puta vencedor e um puta de um cara. Então, se você quiser tirar esse cara dali, você chama esse cara numa sala, conversa com ele e fala assim: vamos fazer um comum acordo, dizer que você está se preparando para uma próxima etapa e que a gente achou melhor e tal. Quer você se demitir? Enfim, como é que você quer fazer? Agora, comunicar o cara em 30 segundos após a coletiva, após o elenco ter ido Bizarro, embora, o cara véio. ter dado uma coletiva como treinador do Flamengo, pensando na final. Puta merda, cara. Qual a mensagem que você deixa, irmão? Porque assim, se eu sou o Léo Jardim, eu não venho. Por exemplo, se eu sou o Léo Jardim e eu estou negociando com o Flamengo, eu não venho. Eu falo, não vou. Vocês estão fazendo isso com o Felipe Luiz? Tem uma paradinha pra falar do Léo Jardim aqui, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas fica aí. Imagina comigo, que não sou nada no Flamengo. Não, cara, muito, muito errado, de uma maneira muito escrota. Cara, eu não tenho nem, assim, além do carinho que eu tenho pelo Felipe, surreal, porque o Dorival, quando saiu, causou toda aquela comoção e o Dorival não teve seu contrato renovado. É diferente. Cara, você demitir o Felipe Luiz depois de um 8-0, às vésperas de uma decisão, da maneira que foi feita com um ídolo, puta, cara, eu não sei nem o... Olha, eu tô esperando aqui uma notícia, alguém que... É que ele foi demitido como se tivesse em crise para ser rebaixado e não tivesse rendendo absolutamente nada, não tivesse história nenhuma, não tivesse nada. E aí foi demitido depois do jogo, sabe? Depois de uma derrota. Né? Então, depois de um empate em casa contra um time pequeno. Não, foi 8-0. Ele tem uma história espetacular. Vem de 2 vices, mas são 2 jogos. Beleza? Um desses vices contra o meu Coringão. Mas isso não pode definir o cara, velho. Isso é inacreditável, né? É inacreditável. Que me conte um bastidor, uma mensagem de alguém da diretoria para me falar: aconteceu tal coisa, o Felipe me mandou o BAP a merda, sei lá. Porque não tem nada que consiga sustentar a ideia de que não tenha sido extremamente escroto. Vamos lá, mesmo que ele tenha mandado o presidente a merda, mesmo que ele tenha xingado o presidente não pode levar isso pro lado pessoal. E o Felipe Luiz tinha que ser demitido de uma forma muito mais digna, independente de ter discutido ou não com o presidente. Porque o que está em jogo ali seria, em tese, a história do Felipe Luiz com o Flamengo, e não com o presidente do Flamengo. Entendeu? E aí poderia ser exposto depois. Tivemos uma discussão aqui, não tem mais clima tal, o treinador desrespeitou, hierarquia e tal, mas como tem uma história no clube, vai ser homenageado aí, vai ser demitido, mas vai ser homenageado, sair pela porta da frente.
Os caras estão nem aí pra isso, velho. Por parte do Flamengo a maneira com que foi feito. A não ser que tenha um fato que a gente não conheça, que realmente é inacreditável. O Flamengo virou o Al Hilal. O Al Hilal é um clube que se você ganhar 26 jogos no time, você perder 3, no terceiro você mandar embora, mesmo se você liderar o campeonato. O Flamengo virou o Al Hilal. Ou sucumbiu à pressão dos influenciadores organizadas e pessoas gritantes, porque realmente nada justifica o que aconteceu ontem. Só falta o jogador ser expulso a chicotada, né? Eu acho que ele tá um pouco indignado aqui, o Guilherme. Dizer que a culpa do Flamengo ter um bando de jogador soberbo, um bando de jogador prepotente e muitas vezes sem vergonha na cara é do Felipe Luiz. Quer dizer que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo teve a coragem de demitir um treinador que ganhou tudo em um ano de carreira, depois dele ter ido para uma coletiva de imprensa, numa salinha do Maracanã, em menos de 30 minutos de conversa. E é sério que vão achar que isso vai ser levado com normalidade. Eu não vou levar como normalidade. Porque isso é sacanagem. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. É falta, sabe do quê? De uma coisa que eu valorizo muito no ser humano, que é gratidão. Porque na hora que o Flamengo estava na merda, depois de um trabalho péssimo do Tite, que não se ganhava nada com futebol ridículo, quem assumiu o Flamengo, quem consertou esse Flamengo, foi o Felipe Luiz. Deixa eu só falar uma coisa, eu lembro quando o Felipe Luiz estreou pelo Flamengo, contra o Corinthians. E o time do Tite pro time do Felipe Luiz no primeiro jogo foi absolutamente diferente. Absolutamente. Eu acho que não só questão de vontade, tá? Ali não foi só aquela resposta do jogador quando o técnico é demitido e contratado outro. O Flamengo jogou muita bola, atropelou o Corinthians, taticamente também, né? Eu não lembro se o Corinthians estava com o treinador, não lembro se estava com o auxiliar, não tô lembrando, não, tava com o treinador sim, tava com o Ramon, foi. O Ramon fez algumas merdas também no time naquele dia, mas enfim, o Felipe Luiz já chegou muito bem mostrando futebol, cara, diferente. De um cara que começou agora e já tem esse, e agora tem um currículo impressionante, tá no mercado aí. E o Flamengo, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai se arrepender, cara. Quem botou a cara para construir um estilo de jogo, para ser campeão de Libertadores, para ser campeão de Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro, para chegar numa final de Mundial de Clubes e ir para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, foi o Felipe Luiz. Não dá para não se criticar uma demissão covarde como foi essa. Uma demissão fria como foi essa. Porque o Felipe Luiz, não se esqueçam, ele é ídolo do Flamengo. Ele ganhou tudo como treinador e tudo como jogador. Ele é torcedor do Flamengo. Ele merecia o respeito, a lealdade e a gratidão do Flamengo. A culpa maior do começo péssimo de temporada é de um bando de jogador que se acomodou, que ficou sim soberbo, com o rei na barriga, que começou a ir pra noitadinha toda hora, porque acha que agora já é rei no Rio de Janeiro. E isso não é falado. Esses caras não vão ser demitidos por essa diretoria, porque quem merecia ser demitido era uma boa parte desse elenco que não leva o Flamengo a sério como tem que se levar. E o Felipe Luiz sempre levou esse Flamengo a sério. Felipe Luiz sempre se dedicou ao máximo, sempre trabalhou muito. Felipe Luiz, isso é informação, não é suposição. Trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Que jogador desses que jogava? De um ataque que não está fazendo gol, de uma defesa lenta e acomodada. O que foi feito com o Felipe Luiz ficou muito claro. Guardaram mágoa do processo de renovação, onde o Felipe Luiz realmente pediu muito, sempre pedindo mais, e que teve seus erros. Mas nada justifica demitir dessa forma. Que papelão do Flamengo. Foi um tiro no pé, né, cara? Total, porque aí voltou contra eles, ó. Ele já tem treinador novo, o Flamengo. No meio desse Vou comentar aqui o Leonardo Jardim, não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Vamos lá. tumulto todo, aqui tem informação. Leonardo Jardim tá fechado com o Flamengo. É o novo treinador do Flamengo. Já chega hoje ou amanhã no Rio de Janeiro para acertar todos os detalhes. Já começa a trabalhar e mais. Pode até já ser o treinador do Flamengo na final do Campeonato Carioca, Fla-Flu no domingo, tá? É informação no meio dessa turbulência toda.
Ou seja, o Flamengo já tinha tudo ali arquitetado. E só passando uma outra informação. A decisão Ou seja, covardia total. da demissão do Felipe Luiz nem passou por qualquer vice-presidente do Flamengo. A decisão ela foi exclusivamente do Boto com o BAP, tá? Muitos vice-presidentes, inclusive, foram pegos de surpresa com a demissão do Felipe Luiz. Muitos discordaram da demissão do Felipe Luiz e foi uma decisão apenas do Boto e do BAP, do presidente do clube. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo, já chega provavelmente hoje no Rio de Janeiro e pode até ser o técnico na final do Campeonato Carioca no Fla-Flu. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Primeira coisa, pra quem tá achando que o Leonardo Jardim é a mesma coisa do Felipe Luiz, que é só trocar, eu acho que são treinadores totalmente diferentes, características diferentes. O Leonardo Jardim, a característica dele é de um time mais vertical, mais rápido, que mais contra-ataca do que propõe jogo. O Flamengo, ultimamente, não casa com o estilo de time, de treinador, que não propõe jogo, que não é, como é que eu posso dizer assim, não fica pressionando lá na frente o tempo todo, não fica com aquela posse de bola, porque o time tem qualidade para ter posse de bola. O Leonardo Jardim sempre tem essa característica, por quê? Porque ele já foi, por que eu usei disso? Porque ele foi ventilado no Corinthians alguns anos atrás, na época do Vitor Pereira e tal, e veio o Vitor Pereira. Mas o Leonardo Jardim estava sendo cogitado também no Corinthians, assim como outros técnicos também portugueses. E ele, eu vi vários vídeos mostrando a tática dele, principalmente ali no time que ele treinou lá na França, cara, esqueci, o Mônaco. A característica dele era de time muito rápido, vertical, porém não era propositivo. Não sei como é que ele vai encaixar nesse time do Flamengo, não sei se vai encaixar rápido, se vai encaixar, se for encaixar, como é que vai ser. Se ele é um técnico hoje versátil, eu não sei, tá? Saiu recentemente do Cruzeiro, com um futebol muito bacana, mas com um estilo que vocês perceberam, se vocês acompanham o Cruzeiro, é um time vertical. Pegava a bola, ia pra cima, pegava a bola, ia pra cima. O Flamengo não tem essa característica. Vamos ver o que é que vai acontecer aí, tá? Entre Leonardo Jardim e Flamengo, mas é isso que eu penso aí. Tá? E a gente já vê aqui, ó, lista das 3 primeiras coisas que você fez esta manhã. Acordou, viu que Felipe Luiz foi demitido enquanto dormia, falou, caralho. Caraca, Felipe Luiz é demitido na madrugada depois de meter 8-0. Futebol é insano. O Flamengo é insano, tá? Os caras do Flamengo estão numa insanidade, meu Deus do céu. Mas enfim, é problema deles. A gente só repercutindo aqui. Felipe Luiz acaba de ser demitido do comando do Flamengo, inacreditável, está na coletiva agora, sentiu o golpe. Muito solto e se alongando em muitas respostas. Bem estranha a forma como o técnico deixa o Flamengo. Tem mais aqui, ó. Felipe Luiz demitido do Flamengo após goleada contra o Madureira e classificação na Carioca. O Felipe Melo acordou desse jeito com a notícia. Você também ficou sem palavras. Bora ver aqui o que o Felipe Melo falou. Bora ver aqui. O que o Felipe Melo falou da demissão do Felipe Luiz. Deixa eu ver aqui. Fala pessoal, bom dia. Eu fui dormir como muita gente, né, cara? O Flamengo venceu por 8-0. Fui dormir e acordei com o Felipe Luiz demitido. Não precisa falar nada, velho. Tentando encontrar palavras ainda. Fala pessoal, bom dia. É isso, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vai ter muita coisa boa nesse canal. Não só vídeo de notícia, beleza? Prometo aí trazer conteúdo de qualidade para vocês. Tamo junto, dessa força, se inscreve, deixa o like. Se aparecer aí o hype, beleza? Hype o canal também. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.